Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso canal. Olá, sempre um prazer. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na história e no propósito de uma organização bem importante na maçonaria brasileira, a Confederação Maçônica do Brasil. Isso, a Comab, né? Exato, a Comab. Ela tem sede lá em Belo Horizonte e agrupa os grandes orientes independentes, né? Que são... Bom, a gente vai entender isso melhor. Isso mesmo. A nossa ideia aqui é tentar desvendar como e por que essa confederação surgiu, sabe? E qual é o papel dela hoje em dia. Ok, vamos lá então. Vamos sim. E olha, para entender a Comab, a gente precisa voltar para um ano bem específico, um divisão de águas mesmo, 1973. 73. O que aconteceu de tão marcante naquele ano? Bom, tudo girou em torno da eleição para grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, o GOB. Ah, o GOB, a potência mais antiga, né? Exatamente. E essa eleição foi, bem, digamos, tumultuada. Tumultuada como? Eleições costumam ter suas disputas, né? Sim, mas essa foi além. Tinha um candidato de oposição, o Atos Vieira de Andrade, lá de Minas Gerais. Ele teve uma votação expressiva, quase 8 mil votos. Coisa de 7.932, para ser exato. Quase 8 mil? Bastante gente. Pois é. E o candidato da situação, Osmani Vieira de Rezende, teve bem menos, uns 3.800 votos. Então, pelos números, a oposição tinha ganhado, certo? É o que parecia, né? Só que aí veio a reviravolta. O poder central do GOB tomou uma decisão assim drástica. Que decisão? Eles simplesmente anularam uma quantidade enorme de votos, mais de 70% do total. 70%? Mas isso é... Nossa! Pois é, isso significou que os votos de umas 600 lojas maçônicas foram invalidados. 600 lojas? Caramba! E aí, validando só os votos de umas 140 lojas, o resultado foi, digamos, recalculado. E o Osmani Rezende, o candidato da situação, foi declarado vencedor. Peraí. Anularam a maioria esmagadora dos votos e declararam vencedor quem teve menos votos originalmente? Isso. Isso não soa muito democrático. Exato. E foi justamente essa percepção que causou todo o rebuliço. Imagino, deve ter sido um ponto de tensão enorme, né? Com certeza. A reação foi quase que imediata e muito, muito forte. Muita gente viu aquilo como uma atitude antimaçônica mesmo, sabe? Um desrespeito total à vontade dos membros. E qual foi a consequência prática disso? A consequência direta foi que 10 grandes orientes estaduais, que são tipo as administrações estaduais da maçonaria, eles simplesmente se desligaram do GOB. Romperam. 10 de uma vez? Uau! Isso mostra que a insatisfação era bem grande e espalhada. Exatamente. Quais foram esses estados que saíram, você lembra? Lembro sim. Foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que era o estado do Atos Andrade, Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte. Foi esse grupo que iniciou tudo. Entendi. Uma cisão dessa magnitude não deve ter sido fácil. E depois que eles saíram, o que fizeram? Ficaram soltos ou se organizaram de alguma forma? Não ficaram parados, não. Eles perceberam logo que precisavam de uma nova forma de cooperação, de se representar. Então agiram rápido. E como foi isso? Poucos meses depois da eleição, em agosto de 73, o próprio Atos Vieira de Andrade convocou uma reunião lá em Belo Horizonte. Ah, o candidato que teve a maioria dos votos anulados? Ele mesmo. E foi nessa reunião que eles criaram o Colégio de Presidentes da Maçonaria Brasileira. Colégio de Presidentes. O nome sugere algo mais colegiado mesmo, né? Menos centralizado, talvez. Exatamente essa era a intenção. Foi pensado como uma instituição confederada. Confederada. Qual era o objetivo principal? O foco era proteger a integridade e, principalmente, a autonomia de cada um desses grandes orientes que saíram do GOB. A ideia era garantir que cada estado tivesse sua independência, sua soberania nos assuntos internos, sabe? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, que pudessem agir juntos quando tivessem interesses em comum. Ganhar força como um bloco. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Esse equilíbrio entre ser independente e ser unido.
Faz muito sentido, uma união que respeita as partes. Mas esse nome, Colégio de Presidentes, ainda me soa como algo talvez temporário ou uma fase inicial, como virou a Comab que a gente conhece. Foi exatamente uma fase de construção. E durou um bom tempo, viu? Quase 20 anos. 20 anos como colégio? Sim, de 1973 até 1991. E durante esse período, a presidência ia rodando entre os líderes dos estados. Passou por vários nomes, o que mostra que a coisa estava viva, funcionando. Interessante. O primeiro presidente, claro, foi o Atos Andrade, e o último dessa fase, antes de mudar o nome, foi o Raimundo Ferreira Marques, lá do Maranhão. E a virada para Comab? Quando aconteceu? Foi em 6 de abril de 1991. Teve a 35ª Assembleia Geral do Colégio, lá em Brasília, e aí, por unanimidade, eles aprovaram a reforma do Estatuto e do Regimento Interno. Ah, então foi uma decisão formal bem estabelecida. Isso. E foi nesse momento que a entidade passou a se chamar oficialmente Confederação Maçônica do Brasil, a Comab. Ali ela consolidou sua identidade como essa Confederação dos Independentes. Perfeito. Entendi a jornada da fundação. Foi um processo, né? Começou com a cisão e levou quase 2 décadas para se formalizar como Comab. Exato. E trazendo para o presente, então, o que tudo isso significa hoje? Qual é o papel da Comab agora nesse cenário da maçonaria brasileira? Olha, hoje a Comab continua com a sede em BH e se consolidou totalmente como a principal representante desses grandes orientes independentes. E ela cresceu desde a fundação, imagino? Cresceu bastante. Hoje são 25 grandes orientes filiados. 25. Isso cobre quase o Brasil todo, incluindo o DF. Mostra bem a força e a relevância que ela ganhou. 25. E como ela funciona na prática? Tem reuniões, diretoria? Sim, tem reuniões anuais. Os representantes dos grandes orientes se encontram, discutem os assuntos internos, definem ações conjuntas, elegem a diretoria da confederação. Certo. E um ponto fundamental, a Comab é reconhecida como parte da maçonaria regular. Regular. O que isso quer dizer exatamente nesse contexto maçônico? Ser regular significa basicamente seguir um conjunto de princípios, tradições e regras antigas, os chamados landmarks, que são reconhecidos no mundo todo. Ah, entendi. É como um selo de legitimidade internacional? Tipo isso. Essa regularidade permite que diferentes potências maçônicas se reconheçam e tenham relações formais entre si, globalmente. E a Comab segue esses preceitos universais. Entendi. E além dessa questão da representação e da regularidade, quais são os objetivos dela? O que a Comab busca fazer? Isso é fascinante, porque as finalidades são bem amplas. Não é só política interna da maçonaria, sabe? Não. O que mais, então? O estatuto dela define várias metas. Primeiro, claro, representar os filiados, tanto dentro do mundo maçônico, nacional e internacional, quanto fora, perante a sociedade, o que chamam de mundo profano, né? O mundo não maçônico. Ok, representação interna e externa. Isso. Mas também tem um foco grande no estudo, no desenvolvimento intelectual. Promover estudo de filosofia, história, liturgia, simbologia maçônica. Tudo isso em conjunto. Interessante essa parte de estudo conjunto. E tem mais. Incentivar filantropia, civismo, desenvolvimento cultural, científico, artístico e, claro, o aprimoramento moral, que é central na maçonaria. Nossa, é bem abrangente mesmo. Um equilíbrio entre o interno e o externo? Totalmente. E ainda tem coisas como colaborar com as autoridades para o bem-estar social, difundir os princípios maçônicos, coordenar ações entre os grandes orientes, sabe, fomentar boas relações entre eles e com outras potências, até apoiar a criação de cursos e bibliotecas. É uma visão bem completa. Realmente. Mas você falou em fomentar relações com outras potências. Voltando um pouco naquela questão inicial. No começo, depois da cisão de 73, você disse que eles foram vistos como irregulares pelo GOB e pelas grandes lojas, né? Sim, exatamente. Como essa situação evoluiu? Como a relação da Comab hoje, com essas outras grandes famílias da maçonaria brasileira, tipo o GOB e a CMSB? Esse é um ponto super importante da história recente. Realmente, por um bom tempo, principalmente ali nos anos 70, 80,
Os orientes da Coamab carregaram essa marca de irregularidade perante o GOB e a CMSB. CMSB é a Confederação das Grandes Lojas, certo? Sim, isso. É a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que junta as grandes lojas estaduais. Então eram as 3 grandes vertentes, mas com essa tensão histórica. E o que mudou para essa percepção de irregularidade diminuir ou acabar? Foi um processo, sabe, acho que ligado à própria consolidação da Comab. Conforme ela se organizou, mostrou seriedade, se alinhou aos princípios universais, ganhou reconhecimento fora do Brasil. A visão interna aqui foi mudando também. Ela conquistou o espaço dela. Entendi, ela se provou, digamos assim. Exato. E se a gente conecta isso com o cenário atual? O que a gente vê é algo bem significativo. Que seria? Olha, existem vários sinais, relatos bem consistentes, de uma aproximação e até colaboração crescendo entre as 3, Comab, GOB e CMSB. As 3 juntas. Mesmo com toda essa história de cisão e diferença? Pois é, há notícias de reuniões conjuntas, encontros entre os líderes das 3 potências. Que interessante. Isso sugere o quê? Uma nova fase para as relações maçônicas no Brasil? Tudo indica que sim. Parece que essas conversas são para discutir o futuro da maçonaria regular brasileira como um todo, sabe? Buscar pontos em comum, talvez até pensar em ações conjuntas para objetivos maiores. Isso é bem positivo, né? Superar as divisões históricas. É um sinal de amadurecimento, eu diria. De reconhecimento mútuo e de uma busca por diálogo. Parece que as pontes estão sendo, de fato, reconstruídas. Que trajetória, hein? Começa numa ruptura bem forte, por causa de poder e autonomia. Exato. Leva à criação de uma estrutura paralela, justamente para garantir essa autonomia. Isso. E décadas depois, essa estrutura não só está firme, como começa a dialogar e colaborar com as outras de onde saiu. Mostra uma capacidade de evoluir, né? Sem dúvida alguma. O legado da Comab é muito rico. Não é só uma história de briga interna, é um capítulo fundamental da maçonaria no Brasil. Reflete aquela tensão que sempre existe entre um poder central e a autonomia dos estados, né? Sim. Ela se tornou a voz desses grandes orientes independentes, e isso enriqueceu a diversidade da maçonaria aqui. E que outras lições a gente pode tirar dessa história toda de mais de 50 anos já? Olha, acho que a história da Comab mostra bem como os princípios maçônicos podem ser adaptáveis. Mesmo num conflito sério, eles acharam um jeito de se reorganizar e continuar o trabalho, dentro das regras da ordem, mas moldando a estrutura para caber na visão deles de autonomia. Isso mostra como instituições com princípios fortes conseguem passar por crises e se reconfigurar sem perder a essência, sabe? E pensando em tudo isso, da separação até essa reaproximação recente, isso levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Qual questão? O que essa dinâmica toda, de cisão e depois diálogo entre Comab, GOB e CMSB, nos diz sobre as relações de poder, de identidade, de cooperação dentro da maçonaria brasileira. É complexo, né? Sim, bastante. E talvez pensando mais amplamente, o que isso sugere sobre a capacidade ou a dificuldade que instituições tradicionais têm de se adaptar aos novos tempos, às demandas dos seus membros, de encontrar aquele equilíbrio delicado entre unidade e diversidade. Fica aí para a gente pensar. Chegamos ao fim desse nosso encontro em Maçonaria para Não Iniciados. Quero agradecer muito pela sua presença e pelo tempo dedicado a ouvir estas reflexões. Se você gostou desse episódio e quer se aprofundar mais, convido você a explorar outros conteúdos disponíveis aqui no canal. Temos séries especiais, reflexões e curiosidades sobre a história e os valores da maçonaria. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você será avisado sempre que publicarmos um novo episódio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.